Obrigado, senhor presidente, senador Rubem Figueiró, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Inicio meu pronunciamento fazendo referência ao pronunciamento e à parte do senador Aloysio Nunes Ferreira, parteado pelo senador José Agripino, há poucos minutos aqui em plenário do Senado. Em primeiro lugar, eu quero dizer, como militante fundador do Partido dos Trabalhadores, todos os assuntos trazidos à baila que refletem algum tipo de crítica ao Partido dos Trabalhadores, de certa forma, me chamam a atenção, seja por uma necessidade de ajuste de conduta, seja para fazer justiça em algumas situações em que sinto que mereça algum tipo de resposta. A qualidade do pronunciamento do senador Aloysio Nunes Ferreira é algo absolutamente contrastante com o que foram os 8 anos de gestão do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em vários aspectos. E todas as vezes, quando os números são apontados, dando a entender que o Brasil está vivendo uma paralisia histórica como nunca tenha ocorrido antes, é algo que eu acho que merece ser melhor refletido. Por exemplo, quando a gente pega a situação da Petrobras. A Petrobras, ela teve verdadeiramente uma redução de seus lucros nos últimos anos. Mas nós não podemos perder de vista que essa era Lula da Petrobras e somada com a era Dilma, quando se comparado com a era Fernando Henrique, ela tem uma diferença abissal em termos de rendimento, em termos de lucro e em termos de resultados, inclusive quando somados os barris de petróleo prospectados e processados. Quando nós temos essa preocupação posta de que o leilão de Libra pode vir a ser prejudicado por conta da desistência de 2 gigantes do petróleo mundial, é um fato, mas nós temos também que fazer uma reflexão profunda sobre o que nós queremos para o Brasil. Há uma semana nós fizemos um debate envolvendo a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Meio Ambiente e também uma comissão parlamentar de inquérito que está instalada no Senado, aonde esse assunto, leilão de Libra, estava presente e a grande preocupação posta era justamente se as informações vazadas da Petrobras iriam estar beneficiando ou não empresas estrangeiras. E nós tivemos uma exposição da presidente Graça Foster da Petrobras, dando conta de que a Petrobras, primeiro, não teme disputar o certame com nenhuma gigante do petróleo, porque está absolutamente preparada para isso. Aliás, toda a pesquisa na descoberta do pré-sal é fruto de trabalho da Petrobras. Toda a expertise desenvolvida nessa área é da Petrobras, e a Petrobras está absolutamente preparada para enfrentar essa licitação. E eu diria que se as gigantes estão arredando o pé desse certame, menos mal para a Petrobras e menos mal para os brasileiros, porque talvez a gente tenha aí uma total garantia de que vai ser a própria Petrobras a explorar aquilo que ela descobriu, aquilo que ela desenvolveu, tecnologia de exploração em mar profundo e, ao mesmo tempo, a garantia de que a gente vai ter o patrimônio nacional protegido contra a possibilidade de exploração inadequada. Agora, com relação à mudança de perfil dos contratos de concessões para esse contrato de parceria que está sendo trabalhado, isso foi fruto de um longo processo de construção dentro da Petrobras. E não
é tarde dizer que a estratégia desenvolvida dentro da Petrobras é uma estratégia de longo prazo, que vem desde 1999 já tinha um plano estabelecido passo a passo para o que a Petrobras deveria crescer na exploração em terra, na exploração em mar e também em processamento de produtos e subprodutos fora do Brasil ao longo desse período. Então, na realidade, a gente tem um passo acontecendo de cada vez e eu vejo a Petrobras da mesma forma que eu a via 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, como grande patrimônio nacional que merece o nosso testemunho de defesa em todas as circunstâncias. Porque eu, particularmente, temo muito o efeito manada. Eu temo muito quando uma pessoa, com a qualidade, a representatividade e a respeitabilidade do senador Luísio Nunes Ferreira, diz que a Petrobras está perdendo dinheiro, está perdendo espaço, está correndo risco de causar prejuízo a seus acionistas. Por quê? Porque é uma opinião que influencia muita gente e nós temos que tomar esse cuidado. Eu faço sempre aqui um exemplo. Se nós disséssemos que tínhamos que fazer uma retirada em bloco dos recursos que estão na poupança do Banco do Brasil, um efeito que pudesse vir de uma ação dessa poderia ser extremamente nefasta para esse patrimônio nacional que é o Banco do Brasil. A mesma coisa eu digo em relação à Petrobras. A Petrobras é uma empresa sólida, ela tem um planejamento sempre fincado no sentido de curto, médio e longo prazo e tem sido muito precavida no sentido de fazer esses passos todos. Agora, pode ser que uma ou outra situação aconteça diante de uma crise que nós estamos vivendo que afeta a todos os segmentos da economia mundial e principalmente o segmento petrolífero. Pode ser que haja algumas modificações que requeram alguma mudança de curso, mas, no geral, eu devo dizer que me sinto muito confortável como brasileiro, como cidadão brasileiro, com a condução da Petrobras hoje pela presidente Graça Foster e pelos passos seguros que ela tem dado, e eu tenho certeza que está muito confiante de que nesse leilão da ANP a Petrobras vai ter uma participação com muita segurança e muito provavelmente deva vencer os lotes mais importantes para continuar o seu trabalho em defesa do Brasil, em defesa desse patrimônio que é um patrimônio muito importante para todos nós. Ouço com atenção, senadora Luísio Nunes. Senador, Vossa Excelência seguramente não pretendia me fazer a injúria de me atribuir o papel de incitador de uma manada contra a Petrobras, nem de fazer aqui uma declaração irresponsável como essa, por exemplo, que Vossa Excelência traz como comparação, a de alardear que determinado banco vai quebrar e provocar com isso deliberadamente uma corrida bancária. Vossa Excelência vai me perdoar, mas uma afirmação dessa vai exatamente na linha de demonizar qualquer crítica, qualquer palavra contra a Petrobras, a sacrossanta Petrobras, na opinião do que a Vossa Excelência acaba de expor agora, tem como objetivo destruir a empresa, prejudicar a empresa. Pelo contrário, eu acho que a crítica é boa, a crítica é positiva. O que é ruim é a postura laudatória diante de qualquer tipo de gestão. Não é? Agora, o que eu disse, e continuo dizendo, porque são fatos, é que as ações da Petrobras perderam valor, em razão da má gestão. Da má gestão que tem como manifestações, inclusive, a famosa operação de Pasadena. A Petrobras está se descapitalizando, está vendendo os seus ativos. A Petrobras está sendo privatizada pelo partido de Vossa Excelência. Chama-se isso desmobilização de ativos, mas é privatização. A Petrobras ficou 5 anos, a ANP ficou 5 anos sem promover um leilão sequer. Por quê? Porque a mudança das regras do marco legal de exploração do petróleo
da concessão para a partilha gerou enorme insegurança. E mais insegurança ainda a obrigação da empresa que vier a explorar petróleo no Brasil ter que engolir a Petrobras como sócia, em 30% pelo menos, e mais, ter as suas regras de exploração sujeitas às decisões discricionárias de uma estatal recém-criada chamada Pré-Sal Petróleo, que pode, inclusive, dizer o que é custo operacional e o que não é, e, a partir daí, determinar qual é a participação do petróleo que cabe ao produtor, que cabe ao investidor e que cabe à Petrobras. Então, são problemas que não decorrem da minha cabeça, da minha invenção, do meu desejo, que evidentemente não existe, de prejudicar a Petrobras. Eu quero que a Petrobras acerte, que a Petrobras volte ao seu rumo, que a Petrobras volte a ser gerida com competência, que a Petrobras deixe de ser controlada, que as suas ações da Petrobras deixem de ser controladas com objetivo político, de favorecer a um partido político, que a agência reguladora não seja loteada politicamente, que a BR distribuidora, pedaço da BR distribuidora, não seja entregue ao senador A, ao deputado B, ao partido E, ao grupo F. É isso aí que eu quero. Não é? Então, Vossa Excelência encontrará em mim um partidário, um defensor tão ardoroso quanto Vossa Excelência da Petrobras. Eu estou nisso até há mais tempo que Vossa Excelência, e com o mesmo entusiasmo. Agora, nós temos visões diferentes. Vossa Excelência elogia o governo, elogia a gestão, e eu sou crítico. Mas Vossa Excelência não pode deslegitimar a minha crítica e dizer que, ao fazê-la, ao formulá-la, eu tenho a intenção de destruir a Petrobras. Porque foi esse o sentido que Vossa Excelência disse, e isso eu não posso admitir, me perdoe, meu caro senador Aníbal Diniz. A crítica é necessária, a crítica é importante, e a crítica dá margem à troca de ideias, à troca de opiniões, à confrontação de argumentos como esta. Mas peço a Vossa Excelência que, por favor, não me coloque no campo dos inimigos da pátria. Esse tipo de argumentação realmente não é próprio de um democrata como Vossa Excelência. É próprio dos autoritários, é próprio dos intolerantes, daqueles que não admitem que alguém venha a pôr reparos a que o governo está fazendo. Muito obrigado. Obrigado, senador Aloysio Nunes. É bom que Vossa Excelência esteja presente para fazer esse reparo. Fico feliz em ouvir de Vossa Excelência que Vossa Excelência tem uma preocupação tão grande quanto a de todos os bons brasileiros têm com relação à Petrobras, e que Vossa Excelência faz essa defesa há muito mais tempo do que eu, o que é também uma verdade. Eu sou mais velho que Vossa Excelência. Perfeitamente. E sempre fui defensor da Petrobras. E longe de mim a ideia de tentar desqualificar o seu argumento. Pelo contrário, eu faço um elogio tão firme ao ponto de pedir toda a prudência do mundo de qualquer palavra que sai de vossa boca, exatamente porque eu sei que uma palavra dita por Vossa Excelência é uma palavra de muita ausculta, de muita repercussão. Por isso, a minha advertência, mas se chega a esse extremo de colocá-lo como inimigo da pátria, eu peço que me desculpe, não é essa a intenção em hipótese alguma. Aliás, eu me sinto muito confortável no debate com Vossa Excelência, porque eu sei que Vossa Excelência sempre qualifica de maneira imensurável qualquer debate nessa casa. Muito obrigado, e esteja certo, Vossa Excelência, que eu tenho o mesmo conceito, o elevado conceito de Vossa Excelência. Muito obrigado. E, continuando o conjunto de argumentos, agora nós temos que não deixar de ter em vista um aspecto. Vossa Excelência é senador do PSDB, que governou o Brasil por 8 anos. Eu sou senador pelo Partido dos Trabalhadores. E vejo que, em muitas ocasiões, os discursos são feitos aqui nesse Senado, colocando como se a entrada do Partido dos Trabalhadores no governo tivesse tirado de vez qualquer critério de mérito para colocar apenas a insígnia do PT como sendo critério para a obtenção de uma função aqui dentro do governo federal.
Eu sei que tem lá a participação de cota, sei lá que tem algumas nomeações de ordem de livre provimento do governo federal e dos ministros que ocupam cargo, mas a grande maioria dos ministérios tem que ser conduzidas por pessoas de conhecimento técnico da área, e é assim que funciona. Eu transito nos ministérios, trazendo as reivindicações legítimas do Estado do Acre, e eu percebo o quanto a gente se relaciona com técnicos do mais alto gabarito, alguns, inclusive, que vêm de vários governos que estão ali, que são técnicos que seguram a funcionalidade do sistema da maioria das secretarias e das secretarias executivas dos ministérios. Então, eu não vejo por que caracterizar como se no governo do PT tivesse havido uma atenuação geral no sentido de não mais se exigir qualidade técnica para ocupar as funções, né? Agora, o enfrentamento da política vai acontecer, com certeza, e nós vamos fazer, sim, os bons debates a respeito do que foi a era Fernando Henrique e do que está sendo a era Lula e Dilma. E para nós é muito tranquilo fazer esse debate, porque a gente tem muitos aspectos a serem considerados em todas as áreas, e todos eles trazem uma tranquilização para a gente fazer o debate, porque o avanço conseguido nos últimos 10 anos é um avanço perceptível de todo o povo brasileiro, seja daquelas pessoas que mais necessitam da atenção do poder público, sejam daquelas pessoas melhor aquinhoadas que já têm um ponto de partida e precisam apenas de um suporte para seguir à frente. Assim, a gente tem intervenção de qualidade na educação, na saúde, nos transportes, na agricultura familiar, que tem tido uma atenção toda especial nesse período, e a gente tem muito a debater a esse respeito. E nessa fase final do meu pronunciamento, senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui uma referência a algo que foi publicado hoje pelas Nações Unidas, pelo órgão encarregado do combate à AIDS. Então, nesta segunda-feira, dia em que a presidenta Dilma chegou a Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, um relatório da UNAIDS, a Agência das Nações Unidas de Combate à AIDS, nos dá a importante informação que, pela primeira vez, foi registrada uma queda na quantidade de novos casos de AIDS em todo o mundo. Gostaria de registrar minha satisfação com esse fato, que está sendo considerado uma redução histórica, apesar de sabermos que ainda convivemos com números alarmantes da doença. A boa notícia é que o relatório da UNAIDS revela que os casos de novas infecções de AIDS diminuíram 33% entre 2001 e 2012, incluindo crianças e adultos. De um ano para o outro, também podemos perceber uma mudança. Em 2011, o número de novas pessoas infectadas chegava a 2.500.000 pessoas. O relatório atual informa que, em 2012, esse número caiu para 2.300.000 pessoas. E que em pelo menos 26 países o percentual caiu mais de 50%. As mortes relacionadas à AIDS também tiveram uma queda de 30% por causa da expansão do acesso ao tratamento com antirretrovirais. Em 2012, foram 2.300.000 pessoas, 2.300.000 novos casos de AIDS, entre os quais aproximadamente 260.000 em crianças. Mas esse total de 260.000 em crianças, apesar de muito elevado e lamentável, representa uma queda de 52% se comparado com 2001. Pelos dados da Organização das Nações Unidas, a estimativa é que quase 10 milhões de pessoas em países de baixa e média renda tiveram acesso ao tratamento contra a AIDS em 2012. Isso representa um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Com isso, segundo o relatório da UNAIDS, temos a informação de que já podemos vislumbrar num futuro não muito distante o fim dessa epidemia. Isso também nos permite ter
ter a esperança de que o mundo possa cada vez mais aproximar-se do cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio número 6, sobre o combate à AIDS. Para isso, permanecem firmes os propósitos de busca pelo acesso universal ao tratamento do HIV e pelo aumento da prevenção. Mas hoje podemos dizer seguramente que estamos em um momento marcante para a saúde mundial. O fato de, pela primeira vez, termos uma redução dos novos casos dessa doença, desde o início da epidemia nos anos 80, é um grande avanço. E um fato que merece ser mencionado é que, de acordo com o que foi noticiado, os próprios funcionários da Organização das Nações Unidas consideram surpreendente essa mudança no quadro da doença e avaliam, inclusive, que esse avanço aconteceu com uma contribuição brasileira. Aconteceu pela decisão da UNAIDS de adotar o modelo brasileiro de garantir acesso ao coquetel antirretroviral como uma estratégia mundial. O tratamento ajudou também a barrar a contaminação por HIV. Os resultados presentes no relatório são fruto também, está claro, do crescimento do volume de recursos destinados para o combate à AIDS no mundo. Em 2002, esses valores somavam 3,8 bilhões de dólares. Hoje, são quase 19 bilhões de dólares para o combate à AIDS. Para 2015, a UNAIDS estima que serão necessários até 24 bilhões de dólares. O Brasil, segundo os dados, tem o maior orçamento nacional entre os países emergentes para o combate à doença. Por ano, são mais de 745 milhões de dólares, o que reforça a todos a importância que a saúde brasileira tem no leque de ações do governo. No entanto, a luta permanece, mesmo com a notícia de uma parada, de um freio na proliferação do vírus. O número de pessoas infectadas no mundo subiu muito entre 2001 e 2012. Segundo os números, em 2001, 30 milhões de pessoas no mundo viviam com HIV. Em 2012, esse número subiu para 35,2 milhões. Desde o início da epidemia, 75 milhões de pessoas já foram infectadas pelo vírus HIV. O mundo pode não atingir algumas das metas mundiais até 2015, porque muitos países estão longe de reduzir o número de novos casos entre pessoas que injetam drogas ou das transmissões por relação sexual, conforme estabelecido nas metas de 2011. A África e a Ásia permanecem como os maiores desafios. Também temos desafios internos, mas estamos no bom caminho. No Brasil, o número de mortes causadas pela AIDS caiu 38,9% entre 2001 e 2012. Mesmo assim, o número de pessoas atingidas pelo HIV subiu de um mínimo de 430 mil pessoas para 530 mil pessoas, que representa uma alta de 23,3%. Portanto, devemos investir mais em ações de prevenção. Temos hoje políticas eficientes de acesso aos medicamentos, de diagnóstico precoce, mas precisamos intensificar os programas de prevenção. Segundo o relatório da UNAIDS, o Brasil tem uma queda estimada da mortalidade pela doença acima da média global, o que é muito bom, mas temos de trabalhar para prevenir mais mortes. O relatório mostra, por exemplo, que houve um retrocesso mundial no uso do preservativo. Na América Latina, por exemplo, caiu o número de pessoas que disseram usar preservativo entre 2009 e 2012. O mesmo ocorreu em países ricos, com a taxa sendo reduzida de 60% para 50%. No Brasil, também houve queda do uso da proteção entre alguns grupos da população, principalmente aqueles mais vulneráveis. Entre as pessoas que injetam drogas, por exemplo, o uso de preservativos caiu de 70% para apenas 41% entre 2009 e 2012. Quase 6% desse grupo estaria contaminado pela AIDS. Por isso, quero reforçar
que a UNAIDS deixa claro um alerta. Não podemos pensar que a AIDS foi vencida e devemos insistir na orientação para que as novas gerações não adotem um comportamento sexual preocupante. Novos tratamentos e métodos de prevenção podem fazer com que o número de casos da doença caia ainda mais no futuro. O Acre tem dado uma contribuição para isso. Hoje, o nosso Estado entrega ao Ministério da Saúde 100 milhões de preservativos masculinos fabricados a partir da borracha natural com a indústria Natex em Chapuri. A meta para os próximos anos é dobrar esse número de entrega para 200 milhões de preservativo. E vale a pena reforçar que essa ação do governo do Acre, em parceria com o Ministério da Saúde, é uma contribuição importante, mas não é suficiente no que diz respeito aos preservativos, porque o Brasil, ele consome, o Ministério da Saúde necessita todos os anos de um número superior a 1 bilhão de preservativos e a indústria Natex no Acre produz apenas 100 milhões de preservativos por ano. E o objetivo nosso é elevar essa quantidade de produção para 200 milhões ano. E dessa forma, eu quero dizer que com essa notícia da UNAIDS, de que teve uma redução do número de casos, novos casos de AIDS em todo o mundo, e particularmente no Brasil, e que a política adotada pelo Brasil foi reconhecida e também adotada na maioria dos países como um importante fator de contribuição para a redução do número de casos de AIDS. Então, é algo a ser reconhecido e também algo a ser objeto de parabenização para toda a equipe de saúde do governo brasileiro, que tem dado a sua contribuição no plano mundial, e também ao Ministério da Saúde, que tem sido muito solidário com o governo do Estado do Acre, a Secretaria de Saúde do Estado do Acre, a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, que administra a nossa indústria Natex, que é uma indústria que produz essa quantidade de 100 milhões de preservativos masculinos por ano e, ao mesmo tempo, além dos aproximadamente 200 empregos diretos que são gerados na indústria Natex, ela tem uma cadeia produtiva no seu entorno que envolve algo como 800 famílias de extrativistas. Então, é uma indústria que tem uma importância social e econômica muito grande na cidade de Chapuri, e ela está inserida nesse contexto do combate à AIDS no Brasil e no mundo. E por isso o meu reconhecimento e o meu cumprimento a toda a equipe lá da indústria Natex, que com seu trabalho diário, com sua dedicação no sentido de fazer o melhor, está dando uma grande contribuição para o Brasil e para o mundo no combate a esse mal extremo que já atingiu 75 milhões de pessoas no mundo e que a gente tem que continuar trabalhando com muita garra, com muita determinação para que esses poucos avanços conseguidos nessa década de uma redução dos novos casos de AIDS, que a gente possa conseguir extirpar completamente esse mal nas próximas décadas com o esforço de todos. E eu sei que o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha e toda a sua equipe, tem uma dedicação toda especial no sentido de contribuir para a redução e, quem sabe, até a gente poder se ver livre completamente desse mal que é o vírus da HIV, que tem infectado tantas pessoas e tem feito tantas vítimas no mundo. Então, termino esse meu pronunciamento ressaltando que o anúncio feito pelo órgão das Nações Unidas responsável pelo combate à AIDS foi um anúncio promissor, porque revelou uma redução do número de casos de AIDS na última década, uma redução aproximada de 30%,
momento, o que dá a entender que todas as políticas adotadas pelos países foram políticas que tiveram alguma eficiência e que, se mantivermos a vigilância, com certeza teremos sucesso ainda maior no futuro. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado por sua delicadeza de estar aqui na presidência nesse momento.